A essa idade. A gente está recebendo aqui a doutora Rony Roseli, médica geriatra. Seja bem-vinda. Qual é a fórmula para viver mais? Por que que nós estamos chegando a cada vez a maiores expectativas de vida? A gente agora com 76 anos, considerando várias situações aí, né? É isso. Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. É uma notícia incrível, né? Então, em primeiro ponto, a gente precisa lembrar que envelhecer é um privilégio. Então, desde que o homem se deu conta da sua finitude, ele tenta viver mais. Então, o que a gente vê hoje, um aumento da expectativa de vida, não é um produto só dos dias de hoje, né? Isso vem ao longo da história. Você melhora saneamento básico, você melhora a vacina, você trata doenças infecciosas, né? Então, antibióticos. Então, isso é uma conquista árdua. Então, quando as pessoas falam dos problemas do envelhecimento, a gente precisa lembrar que primeiro envelhecer é um privilégio. E a gente hoje envelhece mais, a gente tem uma possibilidade, né? Quando eu falo que eu tenho expectativa de vida de 76 anos, em média, eu quero dizer que ao nascer, você imagina que aquela criança pode chegar aos 76 anos. E era, há pouco mais de 100 anos atrás, era de 45 anos. Imagina que conquista. Mas aí vem a pergunta, como fazer? O que fazer e como envelhecer, né? Porque a gente não quer só viver mais. A gente quer viver bem, né? Chegar lá na frente, hein, Marcos? Daqui a 20 anos, o Marcos Rodrigues, que ontem comemorou o Botafogo, tomou aquela gelada, será que ele vai conseguir? É a melhor prova de longevidade, assim lá na é o frente? torcedor do Botafogo. Mas agora vai mudar, porque quando ganha campeonato, aí as crianças também se empolgam, né? Olha, só para pegar aqui um gancho importante para você que está nos acompanhando, em 2000, portanto, há 24 anos atrás, a gente estava com a expectativa de vida, quem nascia, de 68 anos, tá? Veio progredindo, 2010, 71, 2020, 72 anos, 22, 73 e agora essa marca virada até 2023, de acordo com o IBGE, de 74 anos. A gente está falando de mais tecnologia, mais acesso à informação, mas também a conscientização das pessoas, doutora? Sim, eu acho que as pessoas buscam mais saúde, mas é inegável o conjunto de fatores, né? Na hora que existem alguns pilares de envelhecimento, e esses pilares, ao contrário do que muita gente pensa, eles não começam no envelhecimento. Então, você tem as vacinas são um grande aliado para o envelhecimento, a gente tem o saneamento básico, a gente tem controle de doenças crônicas. Acho que nós lembramos, né, a gente tem mais de 40 anos aqui, que como era comum você ver uma mortalidade precoce por doenças cardíacas, por exemplo. Então, na hora que você controla a hipertensão, controla a diabetes, na hora que você cuida de doenças que matavam muito precocemente, você, obviamente, permite que as pessoas envelheçam mais. Então, um conjunto de ações e, claro, esse entendimento também. Eu preciso fazer minha parte para que eu possa viver mais e viver melhor. Então, hábitos de saúde que devem ser feitos muito precocemente interferem bastante. Você sabe que eu gosto de fazer atividade física de manhã cedo. Não é que nem que eu goste, às vezes é um horário que encaixa. É o que dá para fazer. Mas se você vai na orla de manhã cedo, 5, 6 horas da manhã, tem um monte de gente fazendo atividade física. 5 horas da manhã. E essa é a fórmula para os jovens hoje que estão nos ouvindo, para ter essa longevidade, para conseguir chegar bem lá na frente. A fórmula é a atividade física. A gente fala aqui porque após os 40 aí tem uns suplementos que você toma, tem umas reposições que você tem que fazer, especialmente mulheres. Então, o que está incluído aí nesse pacote que leva a gente lá na frente a viver melhor? Então, acho que você falou muito bem quando você falou no pacote. A gente precisa entender o envelhecimento como um quebra-cabeças, né? Como um monte de caixinhas que eu preciso cuidar de todas elas. A atividade física é um pilar fundamental, a qualidade muscular. E essa história, sabe, de dizer que a gente teve o tempo do idoso fazer hidroginástica, né? O idoso só fazia hidroginástica porque era o que podia fazer. Hoje o idoso está dentro de academia, está fazendo atividade com peso. Então, a atividade física e principalmente a atividade muscular, um ganho real de massa muscular, que a gente perde com o envelhecimento, principalmente nós mulheres, Thaís, vem a menopausa, vem todo um processo de perda muscular. Então, a gente precisa ter uma força muscular adequada, e isso é um pilar, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, do sono. A gente vive uma geração hoje de jovens, então, os jovens que estão nos ouvindo, as mães e os pais que têm filhos adolescentes, sabem que existe uma privação muito grande de sono hoje. Então, o sono também é um pilar para o envelhecimento, a exposição solar
é um pilar para o envelhecimento, né? O controle de doenças crônicas, a alimentação. A gente vive numa época também de muita velocidade, de muita rapidez, e a gente termina trocando muitas vezes refeições mais equilibradas por refeições prontas. Sabe? Não sei se vocês já ouviram uma história que fala assim: quer viver mais? Descasque mais e desembrulhe menos. Né? Sim, sim. É tipo, coma mais alimentos naturais, foque mais nas saladas, nas verduras e abra menos embalagens, viu, Marcos? É correto, Thaís, eu estou concordando com você. Doutora, mais uma coisa precisamos falar também. Claro que a longevidade, ela traz consigo um outro desafio, que é enfrentar justamente as doenças que vão aparecendo com isso. Quanto mais a gente vive, mais a gente vai estar exposto também a algumas situações. E eu noto aqui que pela diferença de idade, a média geral de sobrevivência é 76 anos, mas os homens ainda vivem menos em relação às mulheres. Elas 70,8 os homens 70,8 e as mulheres 77,3. Por que isso? Porque elas se cuidam mais, porque elas buscam mais acesso aos tratamentos em relação aos homens? Então, é preciso avaliar também de forma ampla esse dado. Isso é um fato. Mulheres são mais preocupadas com a sua saúde do que o homem. Então, no geral, normalmente a mulher, ou a esposa, a mãe, que chama esse homem para o cuidado, a filha. Então, as mulheres, no geral, têm mais cuidado com a saúde, fazem mais exames preventivos, têm uma aderência melhor à medicação, né? Eu falei um pouco anteriormente de pressão alta, diabetes, a gente tem mais acesso ao tratamento. Mas se você não toma o seu remédio, se você não faz uma dieta adequada, se você não tem menos ingestão alcoólica, você não vai controlar essas doenças. Então, as mulheres se cuidam mais. Mas quando a gente fala em média, e tem vários fatores aí incluídos, a gente precisa lembrar também que os homens estão mais expostos a mortes precoces violentas. Sejam elas por traumas, por acidentes, seja ela por arma de fogo. Então, homens estão mais expostos à violência, a trauma, e isso também impacta na expectativa de vida. E ainda tem outro detalhe. Quando a gente fala das pessoas que têm hoje 70, 80, 90 anos, a gente está falando também de uma geração de mulheres que estavam menos expostas ao estresse no trabalho fora de casa, ao trânsito, menos estresse ao álcool, menos exposta ao álcool, à bebida alcoólica, né? Então, esses dados, eles refletem hoje um processo de envelhecimento que aconteceu uns anos atrás. Então, hoje, a mulher, ela tem um estilo de vida mais semelhante ao homem, e talvez, acho que a Thaís vai me dar razão, talvez com mais sobrecarga a gente termina acumulando várias funções. Acho que hoje a mulher está mais exposta ao estresse do que o homem por esse acúmulo de funções. Então, a gente vai precisar esperar para ver daqui a alguns anos se esse padrão se mantém. Mas é fato que nós, mulheres, nos cuidamos mais, né, do que os homens. Isso é fato. Tem que fazer os exames, hein, gente? Tem que procurar ter uma rotina ali periódica de idas aos médicos, procurar ver como é que traçar o diagnóstico da sua saúde. Como é que você tá? Tem homem que não faz um exame cardiológico. A gente sabe que as doenças cardiológicas são uma das que mais matam no mundo inteiro. Então, e os homens estão ali na mira, são os mais afetados pelas doenças cardiológicas. Aí eu estou falando de infarto, principalmente. Então, tem que fazer os exames a partir de uma certa idade, se preocupar mais com isso. Tem família que tem que puxar a pessoa assim, ó, vá para o médico, porque senão você não vai conseguir. Você tem ali, ó, um histórico familiar que te coloca numa posição ali de alerta. Então, procura fazer o teu exame, procura fazer atividade física. Eu acho que a receita, doutora Rony, ela está tão posta em nível de informação para todo mundo que não tem muito mistério em relação a isso, né? Não tem. As pessoas falam assim, qual o segredo, a fórmula? Minha gente, é um conjunto de ações que são diárias. Mas o que eu queria abrir um parênteses aqui, se vocês me permitem, é que assim, a gente entende, a gente sabe, e claro que é escolha de qualquer um. Mas o que eu estou fazendo com esses anos de vida que eu ganhei a mais? Eu estou em casa, esperando o final de semana para o neto chegar? Eu estou sentado no sofá assistindo televisão? Ou eu que estou tendo 5, 10, 15 anos de vida a mais do que os meus avós, eu estou usufruindo a vida com aquilo que com aquilo que eu quero fazer, né? Estou falando aqui para a gente pensar em quebrar os tabus de envelhecimento, sabe? E o idoso,
não é mais para jogar dominó, não é só para jogar dominó. Se ele quiser jogar dominó, obviamente, que bacana. Mas é para fazer o que ele quer fazer. Então, não é só ganhar tempo de vida. O que eu faço? De que forma eu preencho a minha vida? Você está aposentado? Uma pessoa está aposentada. Então, o ouvinte que tá me ouvindo, que está aí aposentado, você tem que fazer atividade física todo dia. Você faz o quê com o tempo que você não está no seu trabalho? Você tem que fazer atividade física todo dia. Você vai ganhar qualidade de vida, você vai ganhar disposição, você vai ganhar anos de vida a mais. Você vai prevenir doenças, a atividade física diminui o risco de ter câncer, por exemplo. As quedas, né, que em relação às pessoas idosas são tão desafiadoras. E quando ela tem uma musculatura diferenciada, o sentar e levantar de uma cadeira não vira um martírio, né? Nenhum risco de queda também, as tonturas que vão surgindo ao longo do tempo, né? Perfeito. Então, eu acho que esses dados são dados para se comemorar, mas são dados também para a gente, como sociedade, falar também sobre o etarismo. Não dá mais para ter preconceito com quem é idoso. Imagina, você vê o idoso na faculdade, isso é normal. O idoso fazendo o Enem? É normal. Como presenciamos agora. Olha, eu vou ser uma vovó da balada, já estou dizendo. Deus me permita isso. E você, Marcos? Mas tem que lembrar que ela falou que tem que beber menos, você viu, né? Mas tá tudo certo. Até lá a gente vai procurando esse caminho. Marcos, eu vou te dar uma notícia e também para todo mundo que está ouvindo, né? Não existe dose segura de álcool. Quantidades pequenas de álcool, elas são importantes para a gente viver mais, viver melhor. Olha aí, vamos seguir a Valeu, doutora. A senhora começou a semana, né, com essa conversa importante. Depois de um fim de semana, hein? Volte aqui no ano que vem, mas não precisa ser em dezembro, não. Vamos voltar no início, porque já vai mudando, fazendo as pessoas mudarem de hábito também. É complicado. Gente, a gente estava querendo abrir esse canal de debate com você. Claro que é saúde, você tem que cuidar todo dia mesmo, né? Agora, como fala a doutora, programando também a sua vida para que você preencha o seu tempo com coisas positivas, porque cabeça adoece também, né? A cabeça ruim adoece o corpo. Então, só parado, só olhando a vida dos outros, lamentando o passado, né? Reclamando o que deveria ter feito, que não fez, aí realmente não dá para cuidar muito da vida e tem que realmente despertar para esse novo momento. Conversamos aqui com a médica geriatra Rony Roseli. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade e o recado tá dado para você. Essa primeira hora do Jornal da Mix, ela tem oferecimento aqui de Med Rádios. Ela também está com você para cuidar do seu coração.